Seja bem-vindo ao Propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação diária no livro de Salmos é uma oportunidade de aprofundar o relacionamento, a intimidade com Deus. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores. No hebraico, que é o texto original da Bíblia, o livro de Salmos se chama Tehillim. E Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M e quer dizer louvores. O povo israelita usa o livro dos Salmos como uma forma de louvor a Deus. Eles escrevem hinos para adorar a Deus. Muitos salmos, inclusive, eram tocados. Existem muitos salmos que, quando você vai na Bíblia original, no título está escrito Salmos para tocar com a melodia X, Y. Existe o nome da melodia que deve ser usada para tocar aquele salmo. Existem salmos que no título está escrito assim: Salmos para o instrumento de cordas. Então, salmos para louvor por meio de tal melodia. O livro de Salmos, ele também é uma oportunidade de aprofundamento do relacionamento com Deus, além de ser usado para louvores, para criação de cânticos, para composição de adoração a Deus por meio da música, também por meio das orações. Você pode orar os salmos. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos ele tem um grande poder de oração. Quando você está com falta de alguma coisa, por exemplo, você pode orar o Salmo 23. O Salmo 23 nos diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Quando você declara isso, você está dizendo que o Senhor é meu pastor. Você está declarando: nada vai me faltar. Você está dizendo: Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele vai refrigerar a minha alma. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Se você for no verso 5 do Salmo 23, lá está escrito que Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você está falando esse salmo, além de fazer uma leitura, você pode orar ele. Então, o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. 2, ele é um livro que você pode usar como fortaleza para as suas orações. Número 3, o livro de Salmos, ele traz lições para a nossa vida. Você abre o livro de Salmos e no Salmo de número 1 está escrito assim: se você quer ser bem-sucedido, ele diz o que você deve fazer. Ele diz: bem-aventurado significa que você será feliz, que você será bem-sucedido, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática na sua vida. Porque será parecido, comparado com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria, mas os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. Então o Salmo de número 1 já começa dando uma orientação. Seja bem-sucedido, não ande no conselho dos ímpios, não pare, não se detenha no caminho dos pecadores. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, o pecador é aquele que erra o objetivo da vida. Então, quando nós dizemos que é pecado beber, é pecado fumar,
é pecado se prostituir, nós estamos dizendo que a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que se prostitui, ela destrói a sua saúde, ela destrói a chance de construir uma família, de construir um lar onde ela terá felicidade. E é por isso que aqueles que praticam essas coisas estão errando o objetivo. Ninguém foi criado para viver embriagado, para viver destruindo os seus pulmões e para destruir a sua vida sentimental, a sua chance de ter uma família, um lar e construir um lugar onde terá segurança, amor, afeto, companheirismo, fidelidade, amizade, parceria, cuidado, proteção, amor. Então, tudo isso está escrito no Salmo de número 1, dizendo que se você meditar na lei do Senhor, você vai ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. O ribeiro de águas é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, quando você medita diariamente, ela fica como se fosse uma fonte. E como a palavra de Deus é de Deus, você se conecta com a fonte que é Deus. E o ribeiro de águas significa que essa água fica em movimento. Água parada gera dengue, diz a propaganda do governo, e água parada gera morte, mas a água em movimento. E ribeiro de água significa quando você está agitando a palavra de Deus dentro do seu coração, lendo ela todos os dias, você vai ganhando movimento dessas águas em você. Isso vai trazendo vida, que todos os dias gera as folhas que não secam. O que são as folhas que não secam? Significa que você sempre terá fé, esperança, paciência, mansidão, amor, comunhão, relacionamentos abençoados por Deus. As folhas não secam. No meio das adversidades, você vai lembrar, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, você vai ter confiança na hora da angústia. Você não vai perder a sua confiança em Deus. Diz isso no Salmo 46. No momento em que você estiver cercado por inimigos, você lembra do Salmo de número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus inimigos e os que perseguem a minha alma. Mas apesar de tudo isso, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então você não vai ficar com as folhas secas. Mesmo sendo perseguido, você vai conseguir dormir e descansar, porque cada dia será um novo dia para você e você deixará as perseguições dos inimigos na mão de Deus. Eles estarão na mão de Deus. Quando você estiver com alguma situação de saúde, acamada, o Salmo 38 vai dizer: o Senhor está comigo na minha cama, cuidando da minha saúde. Quando você estiver alegre, feliz, você vai lembrar do Senhor e vai lembrar do Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi a Ele com alegria. Você vai lembrar que foi Deus que trouxe alegria para você. Quando você estiver orando e pensando assim, será que Deus ainda está comigo? Você vai lembrar do Salmo 13. Lá está escrito: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando o meu inimigo colocará o pé sobre o meu pescoço? Mas eu sei que cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que o Senhor me salvará. E quando você lembrar do Salmo 13, você pode estar em um momento em que parece que a sua oração não está subindo, mas você vai lembrar: eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que o Senhor me trará salvação. O Salmo 30, no verso 5,
fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, mesmo que você passe pela sombra da noite, pelo abatimento, pela angústia, pela aflição, você vai lembrar: a alegria virá pela manhã, porque é o Senhor que faz a promessa. Então, o livro dos Salmos, ele traz logo no início a informação de como você vai ser bem-sucedido. E quando você vai passando na leitura dos Salmos, você vai aprendendo que Deus está com você na hora da angústia, na hora da aflição, na hora que parece que você está na solidão, na hora da perseguição dos inimigos, na hora da doença, e Ele está com você em todos os momentos. Nos momentos de alegria, você também tem motivos de celebrar ao Senhor, e você também tem ensinamentos no livro dos Salmos. No livro do no Salmo de número 8, você vê o ensinamento de que quem é o homem para que te lembres dele, e quem é o filho do homem para que o visites. Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas deu a ele o poder sobre todas as coisas que foram criadas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais da terra. Tudo o que fizeste, deste-lhe o domínio. Então, o Salmo de número 8 mostra que quando você quer pensar que é muito fraco, que Deus não considera, não valoriza a sua vida, o Salmo de número 8 mostra: Deus ama tanto os seus filhos que deu para eles o poder e o domínio sobre todas as coisas que ele próprio criou. Então, se você está um pouco triste, um pouco abatido, pensando assim: eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Nem o meu pai, nem a minha mãe lembram de mim. Ou talvez eles abandonaram você, de repente você passou por uma situação de orfandade. Tem pessoas que são órfãos de pais vivos, moram na mesma casa, mas os pais não dão atenção. Mas o Salmo 68 diz: Ele cuida do órfão, Ele cuida da viúva, Ele cuida do necessitado, Ele faz com que o solitário viva em família. Deus, Ele dá família para aquele que se encontra solitário. Talvez você está pensando: será que eu vou me casar? Talvez você está pensando a respeito disso. O Senhor faz que o solitário viva em família, se você tiver fé em Deus e se você pedir a Deus que Ele transforme a sua vida, preparando você para um casamento, e pedir a Ele que prepare alguém para que você possa ter uma família. Deus tem esse poder. Leia o Salmo 68. E quando você está com uma idade mais avançada, pensando que pode vir a falecer, ou se você está, de repente, desenganado da medicina, ou tem algum parente que está nessa condição, você lembra do Salmo 90. Lá está escrito que a duração da nossa vida na terra é de 70 anos, e quando alguns, pela sua força e robustez, chegam aos 80, sofrem grandes anos, os últimos anos, de cansaço e de enfado, mas que o Senhor é de geração em geração, Ele é de eternidade em eternidade. Para Ele, 1000 anos são como a vigília passada. E nós somos como a erva que nasce, floresce e morre e depois é lançada nos fornos. Mas o Senhor é eterno e é Ele que nos leva para uma vida que é eterna. Então o Salmo 90
traz uma promessa de que há esperança, mesmo no meio da morte. A esperança de que viveremos eternamente com Ele se andarmos nessa vida com Ele. Então, Moisés, que é o autor do Salmo 90 sobre a duração da vida, ele deixou um ensinamento para nós. Ele orou a Deus assim: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Então ele pediu a Deus: me ensina a viver cada dia, contando cada dia, vivendo com sabedoria, para que eu possa estar para sempre com o Senhor. E o livro de Salmos, ele termina com o Salmo 150, dizendo: louvai ao Senhor, todos os moradores da terra, com instrumentos musicais, com aplausos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Portanto, o livro de Salmos ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Ele é um livro que ele foi formado pela reunião das orações de vários homens de Deus. Os israelitas fizeram uma compilação. Eles juntaram os salmos que foram sendo escritos ao longo dos anos por vários homens de Deus e depois eles formaram o livro de Salmos. Uma curiosidade, o livro de Salmos, como hoje nós o conhecemos, com 150 salmos, ele não foi criado de uma vez só. Ele foi formado em 5 etapas. Primeiro, eles formaram o livro 1, os israelitas. Então, foram reunidos o Salmo 1 até o 41. Depois formaram o livro 2. Reuniram o Salmo 42 até o Salmo 72. Grande parte dos salmos do livro 2, do 42 ao 72, foram escritos pelos filhos de Corá. Corá era um levita que cometeu um pecado contra Deus, que foi se levantar contra Moisés. Você pode ler essa história no livro de Números, no capítulo 16. Mas os filhos de Corá se arrependeram e eles continuaram adorando a Deus. E eles escreveram muitos dos salmos do livro 2, que vai do 42 até o 72. Depois, eles reuniram o livro 3, formaram os salmos do livro 3, que vai do Salmo 73 até o 89. Depois o livro 4, que vai do 90 até o 106, e depois o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, depois de reunirem esses salmos, formou-se esse livro que nós temos hoje na Bíblia e que foram organizados, inspirados pelo Espírito Santo. Porque quando você vai lendo nessa sequência, como nós percebemos dessa forma de ler os salmos, dessa forma que o Espírito Santo nos mostrou, que esse livro traz a revelação de como ser bem-sucedido, logo no início. E ao longo da leitura você vai aprendendo muitas coisas no relacionamento com Deus e chega no final dele para dizer: todo ser que respira louve ao Senhor, que leva-nos para a eternidade, para morarmos com Ele para sempre. Nós vemos que o livro de Salmos ele traz uma revelação, uma chance de relacionamento com Deus, de fortalecimento com Ele, de entender que Ele sempre está conosco, de entender que devemos louvá-lo, de entender que a nossa vida deve ser totalmente dele. Hoje nós vamos ler o Salmo 112. Você está vendo na tela capítulo 112, mas o livro de Salmos não tem capítulos, porque, como nós já falamos, ele é uma coleção. Cada salmo é individual, inclusive não existe nem ordem cronológica nos salmos. Por exemplo, o salmo de número 3, que está no começo do livro, foi escrito pelo rei Davi, e o salmo de número 90, que fala sobre a duração da vida, foi escrito por Moisés.
Moisés viveu muitos anos antes de Davi, mas o salmo dele foi colocado no livro dos Salmos na posição de número 90. Então, não existem capítulos nos Salmos, mas essa Bíblia é uma Bíblia digital. Por isso que ela coloca capítulo para facilitar o estudo do livro dos Salmos. E quando você fala em um salmo específico, você fala Salmo 112 ou você pode falar Salmo de número 112, porque você sabe que aquele salmo está na posição de número 112 dentro do livro, dentro da coleção dos salmos. E o Salmo 112 é um salmo que fala que nós devemos louvar a Deus, porque aquela pessoa que louva a Deus será bem-sucedida, ela será bem-aventurada. Tudo que ela fizer irá bem. Vamos ler aqui o Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A palavra temer a Deus não significa ter medo de Deus. Alguns pensam que significa isso, mas significa ter extremo respeito. Temer tem dois significados: ter muito respeito, extremo respeito e também ter medo. Mas na Bíblia, temer a Deus significa ter muito respeito por Ele. Então, versículo 1, lendo mais uma vez: Louvai ao Senhor, bem-aventurado, ou seja, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz, o homem que teme ao Senhor, que tem extremo respeito pelo Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Versículo 2: A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Por que o versículo 2 fala que a descendência do homem que teme ao Senhor será poderosa na terra? Porque o homem que teme ao Senhor será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que está escrito lá no Salmo de número 1. A pessoa vai ter fé, esperança, paciência, renovação, na hora da angústia, do abatimento, na hora da enfermidade, ela sempre vai estar com confiança no Senhor e isso traz união na família, traz força na casa daquele que é justo, daquele que louva a Deus. Então a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, vão aprender esse relacionamento com Deus e vão receber como herança todo esse conhecimento. Todo esse relacionamento com Deus vai ser transmitido para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua descendência. Então, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. A geração dos justos, os justos, você deve lembrar que uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. Então, a geração dos justos, aqueles que ficam colados com os mandamentos do Senhor para colocá-los em prática, será abençoada. A pessoa que medita na palavra de Deus e ela fica ajustada, colada com a palavra para colocá-la em prática, será abençoada. Versículo 3: Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Justiça, no contexto da Bíblia, significa fazer a vontade de Deus, estar alinhado com a lei de Deus, porque justiça é você cumprir a lei. No caso aqui, significa cumprir a vontade de Deus. Então, aquele que cumpre a vontade de Deus terá, lendo o versículo 3, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça, ou seja, a obediência à lei de Deus, permanece para sempre. A pessoa sempre obedecendo à lei de Deus vai conquistar fazenda e riquezas. Agora, versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ou seja, aquele que está colado com a palavra de Deus, quando ele estiver andando nas trevas, em dúvida, na incerteza,
Sem saber qual a direção, Deus faz com que nasça a luz. Por quê? Andar nos mandamentos do Senhor, pensar nos problemas, nos desafios, nas adversidades, estando com a palavra de Deus, você encontrará a solução. Você verá a luz onde ninguém vê, você verá. Porque a palavra de Deus é a sua luz. Então, aos justos nasce luz nas trevas. Ele não tem dúvida, ele encontra a saída. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Porque Deus, ele é piedoso, ele é bondoso, ele é misericordioso. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Significa que nós somos miseráveis. Nós estamos cheios de misérias, mas o Senhor nos recebe com o seu cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia, quando fala que ele é piedoso, significa que ele é bom. Piedoso é aquele que é pio. Pio significa o que tem bondade. Então, ele é piedoso, ele é misericordioso, ele nos recebe apesar das nossas misérias, com o coração bondoso que ele tem, e ele é justo. Deus, ele é assim. Versículo 5 e 6, veja o 5 e o 6. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Então, aquele homem que se compadece, compadecer significa que padece junto. Com significa junto e padece é aquele que sofre junto. Então, aquele que se compadece é aquele que padece junto. Ele sofre junto. Ele tem empatia. Então, bem irá ao homem que se compadece, que olha o sofrimento do próximo e sente junto o sofrimento do próximo. E, por sentir essa empatia, por sofrer junto com aquele que ele vê que está sofrendo, ele empresta. Esse homem disporá as suas coisas com juízo. Ele vai usar tudo aquilo que ele tem com o juízo de Deus, o juízo de ajudar ao próximo. Versículo 6. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Então, o versículo 6 traz uma promessa. O 5 fala que o homem que se compadece, sofre junto com o próximo e empresta para ajudar o próximo, ele vai administrar tudo com juízo. Ele vai receber a sabedoria de Deus para administrar o que ele tem. E, na verdade, o versículo 6, ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Vão lembrar do justo como a pessoa que obedece à lei de Deus e que recebe as bênçãos de Deus e que sempre é abençoada por Deus e se mantém de pé. Versículo 7 e 8. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. 8. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Então aqui o versículo 7 e o versículo 8 fala sobre o coração do justo. O coração do justo não sofre abalos, como aquelas pessoas que sofrem ataque cardíaco, porque elas recebem uma notícia ruim e de repente elas se abalam, acabam sofrendo um ataque cardíaco, um acidente vascular cerebral, um AVC. Isso não afeta aquele que tem a confiança plena no Senhor. Não significa que pessoas que frequentam a igreja não sofrem isso. Você escuta pessoas que estão na igreja e muitas vezes elas sofrem um ataque cardíaco, um AVC, por causa de uma notícia ruim, por causa de uma notícia inesperada. Mas muitas vezes
aquela pessoa estava com a sua fé enfraquecida. Ela não estava alimentando a sua vida em oração, declarando os salmos diariamente. É daí a importância de ter um relacionamento diário com Deus, de colocar as suas circunstâncias totalmente na mão de Deus e descansar, confiando nele totalmente. Agora, aqueles que se afastam do Senhor, esquecem desse aprofundamento do relacionamento com Ele, muitas vezes são abalados. Mas o versículo 7 e 8 nos trazem esse ensinamento. Aquele que cola, fica ajustado com Deus, ele não temerá maus rumores. Ele confia em Deus. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu não sei se você está passando por alguma situação, por alguma crise, mas a palavra de Deus hoje está dizendo: não tema os maus rumores. Coloque o seu coração firme no Senhor. Confie no Senhor. Versículo 8: e o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Os seus inimigos podem ser alguma crise emocional, uma separação, um divórcio, um problema com um filho, com seus pais, com algum parente, com o problema de saúde de alguém. E podem ser também pessoas que podem estar apontando o dedo para você, lhe acusando de alguma coisa. Seja qual for o seu inimigo nesse momento, o versículo 8 fala: o seu coração bem firmado não temerá, não terá medo, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. O desejo sobre os inimigos é que a crise passe, que a doença seja curada, que a família seja restaurada, que os caluniadores sejam calados, que os mentirosos percam a sua razão e que tudo fique bem. E o versículo 8 traz essa promessa. Se você confia no Senhor, você, no versículo 7, não vai ter medo dos maus rumores. No versículo 8, você não vai ter medo da situação e verá cumprido o seu desejo. E os seus inimigos, as suas crises, serão vencidas. O seu coração ficará fortalecido no Senhor. Agora o versículo 9. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Quer dizer, aquele que anda com Deus, ele tem a bênção de Deus. Ele não precisa ser avarento. Ele pode ser liberal, ter o coração aberto para ajudar aos necessitados. A sua justiça, o seu relacionamento em cumprir a vontade de Deus permanece para sempre. O justo, ele faz sempre a vontade de Deus. E a sua força se exaltará em glória. Significa, a sua força será reconhecida com alegria. Será exaltada em glória. Será reconhecida como a pessoa que anda com Deus. Agora, versículo 10. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então aqui está uma promessa. O ímpio verá as bênçãos de Deus sobre o justo. Ficará com raiva. Vai ranger os dentes, rangerá os dentes e se consumirá por dentro. Mas o desejo dos ímpios perecerá. É uma promessa. Você não precisa se preocupar com seus inimigos, com aqueles que praticam a maldade, porque eles vão ficar lá, sem poderem tocar em você, quando você segue a Deus e louva a Deus. O Salmo 112 é um salmo, portanto, de orientação sobre ser bem-sucedido. Se você colocar Deus em primeiro lugar e tiver prazer, veja que o versículo 1 fala:
Louvai ao Senhor, bem-aventurado, você será bem-sucedido, o homem que teme ao Senhor, que coloca-o em primeiro lugar e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tenha prazer em estabelecer um relacionamento diário com Deus, porque esse relacionamento vai passar para os seus descendentes. Você vai herdar as riquezas e a honra, como dizem aqui os versículos 2 e o versículo 3. Você terá luz nas adversidades, como diz o versículo 4. No versículo 5 e 6, você terá para emprestar e ficará em memória eterna. Versículo 7 e 8, o seu coração estará firme no Senhor. Versículo 9, você terá a alegria de ajudar o próximo, os necessitados, porque terá abundância, e os seus inimigos não poderão lhe alcançar. Se você tem vivido no meio de tribulações, adversidades, e tem pensado aqui, como é que isso vai acontecer na minha vida? Você pode hoje fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus renovar essa palavra na sua vida, hoje em diante, para a glória de Deus na sua vida. Senhor, te agradecemos por esse Salmo 112, que nos traz a revelação de que aquele que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos, receberá todas essas bênçãos que estão aqui nesse salmo como promessas. Mas o Senhor não deixa apenas promessas, o Senhor quer cumpri-las na vida de todos aqueles que confiam em Ti. Então eu peço que o Senhor derrame fé, que o Senhor derrame a renovação da fé, que o Senhor derrame esperança, que o Senhor derrame agora a confiança, que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, que talvez se encontra enfermo, acamado, ou talvez tenha algum parente que está nessa condição. Se existe alguém que se encontra em estado terminal, o Senhor é aquele que leva os seus filhos e traz para eles a vida eterna. No Salmo 116 está escrito assim: preciosa é para o Senhor a morte dos seus filhos. Porque o Salmo 116 está trazendo a revelação de que quando um filho seu parte dessa vida, estará para sempre na eternidade com o Senhor. Então, para nós, muitas vezes, perder um ente querido é algo que nos traz muita dor, mas quando o Senhor toma para si, o Senhor levou essa pessoa e essa pessoa está para sempre na eternidade. Talvez alguém tenha perdido algum ente querido nos últimos dias. E se isso ocorreu, eu peço, derrama conforto, derrama consolação, derrama agora renovação de esperança e mostra novos caminhos para essa família, para esse filho, para essa filha, para esse pai, para essa mãe, para esse vô, para essa avó, para esse neto, para essa neta, para esse sobrinho, para essa sobrinha, trazendo, meu Deus e meu Pai, para esse amigo, para essa amiga, a visão a respeito dos próximos dias e que possam receber o seu conforto. Coloca as tuas mãos naqueles que estão necessitados, que o Senhor venha colocar no caminho deles uma pessoa que seja justa, que se compadeça e venha abençoá-los, e que eles possam prosperar e que possam lembrar que foram ajudados e possam ajudar a outros, contando testemunho de que um dia precisaram de auxílio, mas hoje, com o Senhor, podem ajudar ao próximo, sendo honrados e com as bênçãos da prosperidade e da multiplicação que vem do Senhor. Confirma essas bênçãos e também salva os familiares daqueles que seguem o teu reino
intercedem por pessoas que ainda estão com o coração endurecido. Que essas pessoas recebam a luz do Espírito Santo e sejam convencidas do seu pecado e se salvem, para a glória do teu nome e a alegria dos teus filhos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receber Jesus como Senhor e Salvador significa que você reconhece que tem pecados e que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Na verdade, a Bíblia traz essa revelação. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus viu que o mundo estava perdido, sem poder receber o perdão dos pecados. O povo israelita sacrificava animais para que pudessem receber o perdão dos pecados e entrar diante de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele resolveu enviar o seu próprio filho para que ele desse a vida dele por todos, derramando o sangue dele, para que todo aquele que recebe a Jesus receba o perdão dos pecados definitivamente e possa se aproximar de Deus de maneira direta. No Antigo Testamento, o povo israelita tinha que sacrificar animais e um sacerdote tinha que se purificar para depois poder entrar no lugar que era chamado de o Santo dos Santos, para ali poder se apresentar a Deus e apresentar o povo a Deus. Quando você recebe Jesus, você tem acesso direto a Deus. Você pode simplesmente ligar o seu pensamento e falar com Ele. E por meio de Jesus, você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus e pode falar diretamente com o Pai. Quando você recebe a Jesus, você recebe, além do perdão dos pecados, a qualidade de filho, de filha dele, você recebe o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que começa a morar em você e que dá direcionamento. É ele que traz a luz, que diz aqui o versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. O Espírito Santo em você, nas horas difíceis, traz a luz, mostra o caminho correto, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, morando em você. E por último, você recebe o nome escrito no céu, no livro da vida. Quando você deixa essa vida, o seu nome escrito nesse livro da vida é o registro do seu nascimento no reino de Deus. Então, aceite e receba Jesus agora, fazendo essa oração comigo. Para você estar com essas bênçãos, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por você, por todos nós, e declarar que você quer ele na sua vida. Então, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E me confirma o Espírito Santo para me guiar aqui nessa terra até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Agora você deve procurar uma igreja para que prega que só Jesus deve receber as nossas orações. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem, a nenhum santo, carregar algum amuleto, carregar algum objeto, porque Jesus está vivo. Ele veio, morreu, ressuscitou e ele está à direita de Deus, recebendo todas as nossas orações e leva elas diretamente ao Pai. As imagens
Está escrito no Salmo 115 que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Todo aquele que adora as imagens será parecido, será semelhante a elas, ou seja, ficará sem vida, sem ser ouvido. Mas aqueles que oram em nome de Jesus recebem respostas. Jesus disse: em meu nome, lá está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vão orar, colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vão falar em outras línguas, que são as línguas dos anjos. Vocês vão fazer a diferença na terra, trazendo luz para aqueles que estão na escuridão, se vocês andarem com Jesus. Então, siga Ele, porque todas essas promessas que nós lemos aqui no Salmo 112 estão como promessas para todo aquele que teme ao Senhor e que confia e tem grande prazer nos seus mandamentos. Leia a Bíblia para conhecer os mandamentos do Senhor, para colocá-los em prática, e você será, como diz o Salmo de número 1, como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Você vai receber fonte diária, você vai receber fonte, água viva, diariamente, e você vai ter sempre fé, confiança, esperança, paciência, mansidão, união, comunhão, felicidade nos seus relacionamentos e, acima de tudo, vida eterna quando o seu tempo terminar aqui. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre com Ele. Que você tenha um dia cheio de graça, paz e luz, em nome de Jesus.